pela primeira vez, a gente está tendo a oportunidade de fazer um teste gravando as nossas mensagens. Existem pessoas, amigas nossas, que estão em outros lugares ou que não estão em condições de vir no momento, que perguntaram se a gente tinha e a gente está fazendo esse teste. Então também é uma boa oportunidade para você chegar para o seu amigo, para sua amiga, e dizer assim, olha, você quer, às vezes a pessoa tem todo medo e às vezes até com razão, a pessoa tem muito receio de estar na igreja. Então você tem, olha, uma mensagem da minha igreja, a gente está iniciando um podcast com uma mensagem, e aí você pode ter uma ideia. Ou então, se você estava aqui e quer rever durante a semana, para você relembrar de algumas coisas, aprender, tirar dúvidas, eu acho que é uma boa oportunidade também. Gente, a gente está começando uma série, a série Feliz, e propositadamente eu coloquei esse acento, a exclamação e interrogação ao mesmo tempo, porque felicidade é uma coisa que a gente admira, mas também, se a gente for olhar, muitas vezes a gente faz certas perguntas sobre o que é felicidade. Se você parar para ver o que é felicidade, se você parar para ver o que é felicidade, cada um aqui talvez vá dar um conceito. Muitas vezes até os conceitos vão ser bem parecidos. Outras vão ser bem diferentes. Outras vão ser bem genéricas. Afinal de contas, felicidade é ser feliz. Outras vão dizer que felicidade é estar no Senhor. Outros vão chegar e dizer, eu não sei o que é felicidade. De fato, estou falando aqui, mas não sei. E a gente vai ver que durante os tempos, muitos filósofos, desde a antiguidade, já tentaram discernir o que eram, ou decifrar, ou conceituar o que era felicidade. Por exemplo, Aristóteles, que talvez muitos viram no colégio, vai dizer que a felicidade seria o equilíbrio entre a harmonia e a prática do bem. O filósofo grego chamado Epícoro dizia que a felicidade ocorre através da satisfação dos desejos. Outro filósofo, também grego, Pimo Dionís, dizia que a felicidade acontece por meio de um ambiente tranquilo. Aí, se a gente for lá para a Índia, existia um filósofo chamado Mahavira, que dizia que a não violência era um importante aliado para atingir a felicidade plena. E aí você vê como que o movimento lá na frente da Índia, com Mahatma Gandhi, o movimento de rota dos indianos, por exemplo, pela independência do Reino Unido, também tem muita influência nos ensinamentos de Mahavira. O filósofo chinês Lao Tse dizia que a felicidade poderia ser atingida tendo como modelo as coisas da natureza. E Confúcio, também outro oriental, outro chinês, dizia que a felicidade acontecia por causa da harmonia entre as pessoas. Confúcio influenciou muito, por exemplo, a perspectiva budista, que dizia que a felicidade ocorre através da liberação do sofrimento e pela superação do desejo através do treinamento mental. Se a gente for trazer mais para os dias de hoje, a gente vai ver agora os filósofos atuais, mais modernos, né? Eles já morreram, mas os modernos vão dizer o seguinte: Immanuel Kant, alemão, dizia que a felicidade é a condição do ser racional no mundo, para quem, ao longo da vida, tudo acontece de acordo com seu desejo e vontade. Então, bastar eu ser racional nas minhas decisões que eu seria feliz. Nietzsche dizia que a felicidade ela é frágil e ela é volátil, e complementava dizendo o seguinte, que a melhor maneira de começar o dia é, quando acordar, imaginar que nesse dia você não pode dar alegria a pelo menos uma pessoa. Bem pessimista, né? Mas aí, não só os filósofos também tentaram entender esse fenômeno da felicidade. O físico Albert Einstein, por exemplo, dizia que a vida calma e modesta traz mais felicidade do que a busca do sucesso, combinada com uma constante inquietação. Já Hannah Arendt, e eu convido vocês para vocês pesquisem sobre Hannah Arendt, que ela foi importantíssima no combate ao nazismo, foi voz profética também contra o nazismo lá no Hitler, naquela loucura do Hitler. Introduziu o conceito de felicidade pública com a participação pública nas questões políticas, na possibilidade de reunião, na alegria do discurso, na possibilidade e liberdade de persuadir e ser persuadido. Ou seja, a liberdade pública seria o ápice da felicidade do indivíduo. E por fim, por que não, Freud defendia que todo indivíduo é movido pela busca da felicidade
mas essa busca seria uma coisa utópica, uma vez que para ela existir, não poderia depender do mundo real, onde a pessoa pode ter experiências como fracasso. Portanto, o máximo que um ser humano poderia conseguir seria uma felicidade parcial. Note que, independente dos feitos em que esses estudiosos e estudiosa, no caso de Martin Arendt, de Hannah Arendt, parou para observar isso aqui, ou da região do planeta que estavam, se estava na Europa, se estava na Ásia, no Extremo Oriente, todos eles criam que a felicidade seria algo que viria de dentro para fora, ou seja, uma força interna que os impulsiona para ser feliz. Eu penso até que o que difere desse pensamento de um cara para o outro, por exemplo, é que alguns achavam que a felicidade se dava como uma forma única do indivíduo, ou seja, o indivíduo seria o único nesse processo a conseguir a felicidade, e outros acreditavam que era um processo indivíduo, mas também tinha fatores externos, como a harmonia com as pessoas, como os elementos da natureza, e por aí vai. Se você conversar, se você teve a oportunidade, por exemplo, de conversar com qualquer pessoa de outro país, uma das impressões que ele vai ter sobre nós brasileiros é de que nós somos um povo feliz. Existe um país pequenininho na Ásia chamado Butão. Butão, ele fica perto ali do Himalaia, do Nepal, e eles têm um Ministério da Felicidade, um Ministério Governamental da Felicidade, onde a proposta é gerar e proporcionar elementos que gerem felicidade para o povo. É interessante, eu queria entender por isso. Eu não consegui encontrar nada sobre isso, mas eu lembro que eu vi uma vez uma reportagem falando sobre isso e me chamou muita atenção. Mas o mundo crê que o brasileiro é feliz. Os outros países muitas vezes creem que um lugar que, mesmo com todas as dificuldades, nós temos um potencial enorme de encontrar alegria e felicidade no viver. Você pode ver que todas as imagens que são referentes ao Brasil, por mais que gerem problemas de violência, muitas vezes a imagem que se tem é sempre de uma pessoa muito feliz. Talvez até, se a gente for olhar sobre a ótica da dificuldade e saber tirar coisas boas da dificuldade, talvez o indivíduo dos brasileiros o mais feliz talvez venha a ser, de acordo com essa ótica, nós nordestinos. O que a gente consegue tirar leite de pedra. Se a gente ainda for para o sertanejo, dos nordestinos talvez seja o mais feliz, porque se lidava com as dificuldades, tudo lidava com os problemas de seca, com a estiagem, tudo isso, e conseguia ainda ser feliz. Mas quando eu vejo a vida na nossa região, no nosso país, com as definições que a gente acabou de ver de alguns filósofos, eu começo a observar que há muita controvérsia. E que os filósofos falam sobre o que é ser feliz, e realmente a realidade tem apontado. Por exemplo, teve um estudo da USP em janeiro desse ano, junto no jornal da USP, não foi uma pesquisa, foi um jornal da USP, o jornal da USP publicou uma pesquisa em janeiro desse ano, que foi feita pelo Conselho Federal de Farmácia, que aponta que entre os anos de 2017 a 2021, houve um aumento progressivo no consumo de antidepressivos no nosso país. Esse é um país feliz? Segundo ponto, eu fui pesquisar na Amazon o top 10 de vendas dessa semana. Seguindo a Amazon, até essa semana, os 10 livros mais vendidos na plataforma no Brasil, 9 eram de autoajuda. Esse é o país feliz. Diante disso, eu faço mais uma vez essa pergunta. Quem é que é esse infeliz? A conversa aqui não é sobre ler livros de autoajuda, tomar antidepressivos, porque muitas vezes vai ser necessário. Existem livros de autoajuda que são importantes. Eu já li livros de autoajuda que foram importantes para mim, em determinadas áreas. E eu creio que alguns de vocês também já devem ter lido. Mas eu queria ajudar a responder essa pergunta pela ótica de Jesus de Nazaré. E eu gostaria de abrir com vocês o texto de Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 ao 4, você pode encontrar na sua Bíblia, é o primeiro livro do Evangelho, você pode ter aqui no telão, ou no seu aplicativo também. Mateus, capítulo 6.
versículo 1 ao 4, vai dizer o seguinte: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram dele. E ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados também são os que choram, pois serão consolados. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra, porque ela nos ajuda a viver melhor. Da minha boca só saia o que o Senhor quer. Fala no nosso coração, Pai, para que a gente possa sair com uma visão diferente e que é ser feliz. E aprender que é mais importante ser feliz em Ti. Isso sim nos dá completude e contentamento. Em nome de Jesus, amém. Esse aqui é o Evangelho do Senhor Jesus. Devemos louvar Ele por isso. Isso aqui é um presente, isso é uma dádiva. A Bíblia é uma dádiva para a gente. Esse trecho desse texto que eu acabei de ler, ele é conhecido por muitos como o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Ou seja, durante esses próximos 4 pontos, esse mais 3, a gente vai estar refletindo acima desse início do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. O Sermão da Montanha nada mais é do que uma série de princípios sobre o viver do discípulo e da discípula de Jesus. Ou melhor, princípios que foram passados diretamente pelo próprio Cristo. Alguns até acreditam que, pela parte que ele é escrita, e pela parte que o contexto está dando, que isso aqui foi no começo do ministério de Jesus. Esse fato ocorreu. E que nesse sermão que já foi proferido, eles defendem que isso foi no começo do ministério de Jesus, porque foi logo depois da escolha dos 2 apóstolos. Sendo assim, acredita-se, por exemplo, que nesse momento existiam poucas pessoas seguindo Jesus. O contexto da época, para boa parte do povo judeu ali, era um contexto difícil. Era um contexto em que o povo judeu era dominado pelo Império Romano, sofriam pesados impostos. Então, quando a gente tem imposto pesado sobre nós, é até a nossa realidade, a gente começa a ver que, por consequência, a nossa renda tende a ficar comprometida. Porque onde a gente poderia investir em outras coisas e pagar outras coisas, proporcionar uma vida um pouquinho melhor para os nossos parentes, e muitas vezes é comprometido porque os impostos são tão altos. Por exemplo, nos nossos dias, quando a gente vê a gasolina subir, pode ter certeza que o valor do frete, quando você compra na internet, vai subir. Ou o valor dos produtos do mercado vai subir, porque o valor da gasolina do caminhão, o combustível do caminhão que vai trazer para o mercado aumenta, e isso vai aumentar os custos. Então influencia tudo. A pouca parcela abastada dessa nação, que estava sob domínio romano, era separada entre funcionários de império. Então existiam funcionários de império que eram judeus, como os publicanos e cobradores de impostos, que além do abuso dos impostos altos, ainda ganhavam por fora por meio de propina. Então o publicano e o cobrador de impostos, ele era um corrupto que o Império Romano fechava os olhos. E também a gente tinha outro grupo que tinha no Império na época, que era o grupo dos religiosos profissionais, que eram os fariseus e saduceus. E esses últimos saduceus, por exemplo, eles tinham uma vida muito ligada aos bens materiais. Eles achavam que bênção e prosperidade de Deus e felicidade estavam muito relacionada aos bens materiais. A gente começa a perceber que a vida de fato da maioria do povo judeu não era uma vida fácil. Porque o povo sofria opressão dos invasores romanos e de parte do povo mesmo, porque ou era pelo abuso econômico dos impostos ou era pelo abuso religioso. E mais uma vez a gente começa a ver que Jesus de Nazaré passa a contrariar todos os conceitos humanos de felicidade e anunciar verdades sobre o que é de verdade ser feliz. Mesmo assim, quando a gente lê esse texto, por exemplo, rapidinho assim, esse texto que a gente acabou de ler, a gente passa despercebido algumas verdades profundas disso. E a gente começa a deixar de analisar o que realmente Jesus quis dizer nesse momento. Essa felicidade do modo em que Jesus tem falado, ela é paradoxal aos nossos olhos. O que seria paradoxal? Ela é confusa. Porque, por exemplo, como é que eu vou ser feliz em um ambiente que seja ruim na nossa vida, quando a minha vida vai mal?
Como é que a gente vai ser feliz uma vez que nós nos encontramos em algum tipo de pobreza? Como é que a gente vai ser feliz num ambiente de choro? Porque deixa eu que vai falar que feliz é quem chora, porque bem-aventurado quer dizer feliz. Como é que feliz é o indivíduo que chora? Como é que o indivíduo que é pobre de espírito é feliz? É meio confuso quando a gente lê isso aqui rapidamente. É meio contraditório. A gente fica aqui se questionando o que foi. E eu fico tentando me colocar no lugar das pessoas que estavam ouvindo Jesus naquela hora falando isso. O que esse cara está querendo dizer com isso? Que eu não estou conseguindo entender. Para que a gente possa entender isso e entender a profundidade desse texto, a gente precisa perceber que hoje a gente vive em tempo que é um tempo de pós-verdade. Ou seja, eu já falei algumas vezes sobre isso em outras mensagens. O tempo de pós-verdade é o seguinte: a gente vai ter muitas vozes falando pra gente que é felicidade. Vocês pararam para contar quantas definições de felicidade que eu falei aqui? Eu acho que eu falei mais de 10 definições de felicidade. Do que seria definição de felicidade. Talvez vocês já devem ter escutado umas outras 15 aqui. E eu encontrei um bocado, eu tive que reduzir. E então são os nomes mais conhecidos. Por exemplo, se a felicidade é algo que nos enche, algumas vozes, por exemplo, algumas pessoas vão dizer que a felicidade pode ser encontrada mediante as nossas emoções positivas. Ou então outros vão dizer que a felicidade pode ser encontrada quando a gente é feliz, quando a gente está cercado de boas pessoas, tendo boa saúde, tendo um sentimento bom. E por fim, um terceiro grupo pode dizer que o jeito de ser feliz é como alguns coaches falam. Seria por meio do consumo. E se eu tenho coisas, eu sou feliz. Atendendo por completo as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades fisiológicas e as nossas necessidades de autorrealização. Quem estudou na área de negócios aqui, tá falando aqui, tá entendendo que eu tô falando quase que as hierarquias de Maslow. Eu vou mostrar hierarquias de Maslow aqui. Quem fez administração, quem fez economia, sabe o que eu tô falando. Nada mais é do que o seguinte: algumas pessoas vão dizer o seguinte: quanto mais eu tenho, mais essas necessidades, esses desejos que eu tenho são supridos, mais eu sou feliz. Então, por exemplo, se você tem um carro massa, e esse carro vem, você está perto da felicidade. Se você tem um boyzinho lindão, e esse boyzinho lindão é massa e respeita, e bota lá em cima, mais um ponto de felicidade. Aí se você tem uma casa e um Gravatá, massa lá em Serra Negra, você desejava tanto, tem felicidade. E se tá calor e você quer ter uma casa em Serrani, é outro ponto de felicidade. Vai ter pessoas que vão achar isso. Mas lendo sobre alguns contextos, você viu um contexto de felicidade dessas vozes que me chamou muita atenção. Na verdade, foi a que mais me chamou a atenção. E ela surge em um livro que está sendo um dos 10 mais vendidos na Amazon, chamado Jeito Harvard de Ser Feliz. O autor e palestrante desse livro é também o autor de um termo chamado psicologia positiva. O nome dele é Shawn Achor. E ele diz que, para chegar à definição dele de felicidade dada no livro, ele conversou com vários jovens universitários das melhores universidades dos Estados Unidos. Um exemplo dela é a própria Universidade de Harvard. E, naturalmente, se esses jovens estão nas melhores universidades dos Estados Unidos, a tendência é que esses jovens venham a ser futuros profissionais bem-sucedidos. E ele conseguiu chegar a uma fórmula de sucesso que, supostamente, segundo ele, pode fazer qualquer pessoa ser feliz. Então, nesse livro, O Jeito Harvard de Ser Feliz, o Shawn Achor disse que a receita de sucesso ela é igual a otimismo mais conexão social mais felicidade. Então, ele definiu 7 princípios para ser feliz. E esses 7 princípios são de escala. Você faz um, depois outro, depois outro. O primeiro princípio que ele fala que para a gente ser feliz a gente tem que fazer é o seguinte: benefício da felicidade. Programar uma vida mais otimista. Então ele diz que o nosso coração e a nossa mente tem que ser programado ou reprogramado para que a gente só consiga ver as coisas boas.
Então, se a gente só conseguir ver as coisas boas, a gente já está começando a atingir passo para a felicidade. O segundo ponto é que, ao reprogramar essa vida e só olhar as coisas da vida de uma maneira otimista, nós chegamos a um que ele chama de ponto de apoio e alavanca. Se a gente encontra a vida e olha a vida de uma maneira otimista em tudo, a gente tem um aumento da possibilidade de ser bem-sucedido nas relações. O terceiro ponto, ele chama de efeito Tetris. O que é Tetris? Sabe aquele joguinho das antigas que vai encaixando coisas ali, os buraquinhos? Tetris. Como é que ele chama isso? Por que ele chama isso de efeito Tetris? Porque ele diz que sim, é possível reprogramar a nossa mente, cobrindo possivelmente os espaços e as lacunas que fazem a gente tomar decisões erradas. O quarto ponto que ele diz é que ele diz o seguinte: se a gente encontra esses buracos, e a gente reprograma essa mente, e a gente olha a vida de uma maneira mais otimista, a gente tenta encontrar oportunidades nas adversidades, porque quando a gente encontra oportunidades nos momentos ruins, a gente evolui. Por fim, o quinto ponto ele chama de circuito de jogo, ou seja, tenha pequenas metas realizáveis, são fáceis de realizar, e isso vai aumentar a sua motivação. Por exemplo, se você quer ser uma pessoa que quer passar no Enem de primeira, você primeiro tem que, quarta série, você tem que no sexto ano ser boa, vamos supor que você quer ser uma engenheira, então engenharia, matemática, física, então você tem que ser primeiro tirar boas notas no sexto ano de matemática e física, porque uma vez você tirando boas notas, que aqui está mais fácil de você alcançar, isso vai fazer com que você se motive, e se motivando você vai passar por médio, se motivando você vai passar de ano, se motivando você vai fazer isso no sétimo, no oitavo, e você definitivamente você vai passar de primeiro no Enem. Isso garante? Tem que ver? Não garante. Mas se deixar o Enem, garante. E outro ponto, que é o sexto ponto da minha felicidade que ele defende, é que a chamada regra dos 20 segundos, que seriam a mudança de hábitos ruins para hábitos bons, eliminando o que atrapalha. Então, se as pessoas que não elogiam você estão atrapalhando, é a hora de você descartar da sua vida. Não importa se elas estão falando do seu bem. O importa é que tem que ser palavras positivas. Pode, ou sempre, ou ser demais. Né? Eu tava cantando aqui, a gente tava cantando a música, contei da primeira música aqui da igreja, eu tenho certeza que essa música não é cantada em cada igreja aí. Porque é vendida a ideia de se você entregar a vida a Jesus de Nazaré não, porque Nazaré é cidade pequena, não é de pobre. Se entregar a Jesus, sim, um funk bem feliz, ser outros senhores, não vai faltar nada, que isso? Eles vão, velho. Então a galera nem canta contentamento. Porque querem mais, vai ter que danado é isso. Pelo pouco que o Senhor me deu, obrigado, pelo pouco. Pelo pouco. Eu quero muito. Eu quero mais. Nós sempre queremos assim, a gente sempre quer mais. Já notou? Tu tem essa sensação? Tu tem? Quem é aqui que não tem essa sensação? Eu sempre quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. A gente tem muito disso. E por fim, ele diz que o investimento social, procure relacionamentos e amizades só passam a trazer coisas boas para você, que façam você chegar em patamares maiores do que vocês já são. Ou seja, no básico, ter relacionamento de interesse. Então, só você amigo de Larissa, de cara na minha frente, se Larissa trouxer coisa boa para mim, se ela não trouxer, é descartável. Já pensou se eu funcionar assim? Já pensou se tu fosse só querer ter amizade comigo, se eu fosse um cara que não seja só coisa boa pra tu? Já pensou, vocês duas que são amigas, só tem amigas que Bárbara de ser amiga de Larissa pelo que Larissa tem de bom oferecer pra ela e é a mesma coisa? Eita, ter amizade chinfrim, hein, velho? Muitas vezes tem olhado assim, muitas pessoas têm olhado assim e definido suas relações de amizade assim. De acordo com o Shamanko, nesse livro, ele entende basicamente que basta a gente reprogramar a nossa mente. Apertar um pitoco. Eu tô tentando entender como é esse negócio de reprogramar. Até hoje, eu escuto todo esse tempo. Tá tão na moda que eu acho que tem algum pitoco aqui na cabeça da gente que faz a gente reprogramar. Como se a gente fosse máquina.
reprogramar a nossa mente que a gente encontra a felicidade. Reprogramando a nossa mente, Shawn Anchor defende que quando a gente reprograma a nossa mente, a gente se torna um cara, se torna a mulher. A gente se torna no que um coach dito evangélico diz, nós nos tornamos o ponto fraco de Deus. Observe bem que, de acordo com os estudiosos, a felicidade está sempre e fortemente ligada ao sucesso. Só é feliz quem tem sucesso. Tudo isso indica para o nosso momento em que a gente está. Que é esse momento que a gente está? A gente vive um momento que muitos têm dito como sociedade do espetáculo. Já parou para ver o que é sociedade do espetáculo? Quer ver um exemplo do que é sociedade do espetáculo? Redes sociais. Instagram e TikTok. Você só é respeitado porque você tem muitos seguidores. Você tem muita curtida. Se você tem pouca curtida, isso é bom. Se teu vídeo tem poucos acessos com visualizações, é bom. Quer dizer que flopou, né? Não deu muito certo. As redes sociais têm definido o que é sério e o que é bom. Por causa das curtidas. Só se quer se falar de coisa boa, só se quer se falar de sorriso, só se quer falar de experiência. E quando as redes sociais estão paradas demais, nem chega a atualização no feed de meus seguidores, porque eu tenho que estar publicando o tempo todo. Buscamos sempre a autonomia, achamos que sempre temos razão, que somos os corretos, que somos sempre racionais. Buscamos sempre autossuficiência, a gente não quer depender de ninguém nessa vida. Achamos que quanto mais atingirmos esse ponto de autossuficiência, a gente não responder a ninguém, não dever a ninguém, mais feliz a gente é. Isso aí não é felicidade, isso é orgulho. Muitas vezes a gente tem um momento lindo, como a gente teve de recepção do novo membro, lavagem de pés, batismo, todo mundo chorando, se emocionando. Deus, que coisa boa, que sensação maravilhosa ver de nós além do dia direto da ordina. Basta chegar na segunda-feira que a gente esquece que é o Evangelho de Jesus. E aí a gente começa a negociar a nossa vida e nosso relacionamento, achando que a nossa vida é assim, eu só sou cristão no culto 10 a meio-dia, depois, ou no PG do Lanac. Depois disso, passou, velho. Eu posso viver minha vida do jeito que eu quiser. A gente se acha bom demais. A gente se acha forte demais. A gente acredita demasiadamente demais nas nossas forças e em tudo que a gente tem. A gente confia demais no nosso taco. A gente acha que está no controle de tudo. Que nada escapa da nossa mão. Mas aí começa a surgir o quê? Quando a gente vê e percebe que nada que a gente tem controle de tudo, o que acontece? A gente começa a ter decepções. E quando a gente não atinge esses altos padrões, ou os padrões que a gente quer atingir, que na verdade são estabelecidos por nós mesmos e pelo nosso meio, a gente passa a se tornar pessoas infelizes, porque a gente não atinge esses padrões. E a nossa felicidade vem justamente do nosso sentimento de achar que a nossa felicidade, a nossa infelicidade vem justamente do sentimento de achar que a nossa felicidade depende de nós. Mas, na verdade, nós todos somos frágeis. Na verdade, nós todos somos o próprio de espírito que o texto diz. No entanto, a gente tem uma dificuldade da bexiga de entender e perceber isso. Quando a gente volta para o texto de Mateus 5, a gente observa que Jesus de Nazaré tem um compromisso com a nossa felicidade. E isso pode ser observado de cara no termo bem-aventurado. Como eu falei um pouquinho antes, bem-aventurado quer dizer feliz. Só que quando a gente vai no original do texto, esse texto primeiramente foi escrito em aramaico, em grego, mas no original grego. Esse termo bem-aventurado significa macários, que significa mais que feliz. Abençoado, contemplado por Deus em ser feliz. Ou seja, o estado de felicidade é algo dado por Deus. É algo que vem de Deus e não de mim. É interessante falar sobre pobreza de espírito, que pobreza de espírito é justamente a primeira ação que a gente tem que ter para ser feliz.
nós precisamos nos reconhecer como pobres espirituais. Nós precisamos perceber que pelas nossas forças nós não podemos ser felizes. Pelas nossas forças nós não temos na nossa essência condições de entregar nada de bom para Deus. Quando a gente se reconhece como pobre de espírito, a gente reconhece um termo grego chamado pitokos, não pitoko, pitokos, que quer dizer aquele que não tem nada de bom a oferecer. Pobreza de espírito, no texto de Mateus aqui, não está resumida a uma questão de pobreza material, mas sim de reconhecer que é no ambiente de pobreza é que as pessoas que nada têm e que carecem e que reconhecem que carecem do cuidado de alguém maior, nesse caso Deus. A gente deve ter isso como aprendizado, gente. Porque pessoas em situação de pobreza geralmente são mais gratas pelo pouco que recebem. Pobreza é a maior assimilação da dependência de Deus. Certa vez eu escutei de um colega meu, pastor, ele era pastor de uma igreja, e disse que um outro rapaz, cristão, muito tempo na igreja, chegou para ele e disse assim: sabe por que eu não faço parte da sua igreja? Ele, por quê? Porque aqui não tem ar-condicionado. A gente às vezes está limitando felicidade e bem-estar em ar-condicionado. Olha, coisa fútil como isso. Às vezes a gente acha que felicidade é estar cercado de amigos. Que felicidade é, preciso me sentir bem. Mas a felicidade em Jesus é felicidade no meio das dificuldades. Sobre as pessoas que choram, por exemplo, mencionadas por Jesus de Nazaré, elas choram por reconhecer que são pobres de espírito e que nada têm a oferecer. Por reconhecer que são falhas. Por reconhecer que por suas forças não têm merecimento algum em ter a bondade de Deus. Essas pessoas, elas choram por reconhecer a gravidade do pecado e as consequências do pecado nas suas vidas. Essas pessoas que choram são as pessoas que olham para a criação e dizem assim: poxa, que coisa linda a criação. É lindo a criação, mas como a criação tem sido destruída por uma ação do pecado. Essas pessoas choram e entendem que o choro e o lamento é o lugar fértil para que a gente possa fazer reflexões importantíssimas na nossa vida. As pessoas que choram, elas choram pelos erros. E os que choram pelos erros são felizes, pois encontram consolo do seu choro em Jesus. Que ao ver o nosso estado de pobreza de espírito, tem a misericórdia de nos convidar para uma caminhada de felicidade nele. E nessa caminhada, Jesus garante aos pobres de espírito e aos que choram que o seu consolo e o consolo do nosso Deus é um consolo que nenhum homem é capaz de realizar no outro. Esse consolo é o consolo do reino. Sendo assim, entendendo o conceito de Macários e a felicidade do modo de Jesus, a gente começa a perceber que é Deus quem deve ser o definidor de nossa felicidade. É Ele que deve ser o critério da nossa felicidade e não as questões externas. Não são os nossos likes, não é o nosso feed, não é o nosso story, não é o nosso views. E não estou dizendo aqui que não tem que fazer isso. Use as redes sociais de vocês com moderação, mas não definam as redes sociais de vocês com o seu estado de espírito de ser feliz. Felicidade não é sobre sentir ou ter algo. Felicidade é sobre viver feliz. Felicidade não é sobre futuro. Felicidade é sobre hoje, o que Deus está falando hoje para você. Felicidade não é sobre a ausência de dor, até porque as lágrimas e as dificuldades são da vida. Felicidade não é sobre estar, é sobre ser. Felicidade não é sobre a percepção do sou eu quem digo, ou alguém igual a mim que diz o que é ser feliz. Ou seja, não é algo subjetivo. Cada um interpreta do jeito que acha que deve ser. Felicidade é algo objetivo. E objetivo porque Jesus disse o que é ser feliz.
A gente precisa reconhecer as nossas fraquezas diante de Jesus. Permitir que em nós um coração ensinável, um coração que a gente possa dizer assim, quero sempre quer conversar. A gente precisa reconhecer as nossas fraquezas, porque quando a gente reconhece as nossas fraquezas, a gente tende a contemplar de maneira muito mais profunda a felicidade em Deus. Como a gente cantou agora há pouco, a primeira música, em contentamento. Porque vocês sabem o que é contentamento? O que é contentamento? É estar feliz com qualquer situação. Seja ela o que a gente não quer, seja ela o que a gente quer. Porque o que importa é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Entender e estar em contentamento é entender que o que Deus nos dá nos é suficiente. Quando a gente reconhece as nossas fraquezas, a gente reconhece os nossos pecados. Jesus é o nosso maior exemplo de se fazer de fraco, de pobre, e ele fez por amor a nós. E muitas vezes a gente não quer fazer isso por amor a nós mesmos, a gente não quer fazer. Imagine para servir o outro. E é bom lembrar uma coisa, riqueza material em si não é ruim, mas deixar-se dominar por ela, aí sim é algo perigoso. Ser feliz, de fato, é alinhar a nossa vida à vontade de Deus. O reino de Deus não é para quem ama o bem, mas sim para quem reconhece que na sua essência é mal e não tem nada de bom para oferecer a Deus. O reino de Deus não é para os que confiam na sua própria vontade, que dizem que você pode, você é o ponto fraco de Deus. Mas sim para os que confiam na bondade de Deus, que é Ele que nos torna bom. É impossível ser feliz sem se ver como um pobre de espírito. Felicidade é chorar por tudo o que o pecado tem feito em nós e no mundo. Felicidade é passar pelo processo de um coração ensinável, que está sempre disposto a aprender. Felicidade é passar por processos que muitas vezes são ruins e são consequências dos nossos erros, e entender que é nesse processo que a gente vai aprender diante de Deus. Por fim, para que a gente possa compreender o que é felicidade, o que é pobreza de espírito e o que é chorar diante da nossa situação, eu queria ler o texto de Lucas, capítulo 18, versículo 14, que diz o seguinte: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu, que era religioso, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou corrupto como os outros homens, não sou ladrão como os outros homens, não sou adúltero como os outros homens, nem mesmo como esse publicano aqui que está do meu lado. Eu faço tudo que a religião diz para eu fazer. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho, eu sou muito certo, eu sou muito correto, eu sou muito bom. Mas aí tem o publicano do outro lado, o corrupto que roubava o dinheiro do povo, que ficou à distância, nem sequer entrou no templo. Ele nem sequer entrou no templo porque ele não se achava digno de entrar no templo. Ele se viu como pobre de espírito. E ele não ousava nem olhar para o céu, mas batendo no peito em sinal de tristeza, que isso é um movimento que no meio oriental é muito forte. No Oriente, mano, você bate no peito, é um sinal de que você está profundamente triste pela condição que você se encontra. E batendo no peito, dizia: Deus tem misericórdia de mim, porque sou pecador. E Jesus diz assim, que ao ver esse quadro desses 2 homens, bem diferentes, ele diz o seguinte no versículo 14: eu lhes digo que este homem, e não outro, este último homem, foi para casa justificado diante de Deus, porque quem se exalta vai ser humilhado, e quem se humilha será exaltado. Não é sobre a nossa prática, não adianta a gente fazer tudo certinho na nossa igreja, não adianta a gente passar por todos os processos que a nossa religião diz para passar, se a gente não reconhecer que nós não somos nada diante de Deus, e que a gente depende dele para tudo. A gente carece dele para tudo. E como reflexões para a vida, eu gostaria de perguntar a vocês, mais uma vez, e eu queria que vocês saíssem daqui refletindo nisso:
O que é ser feliz? Você é feliz? Você se vê como uma pessoa feliz? Se sim ou se não, qual tem sido o seu padrão de felicidade? Baseado no que você acha que é ser feliz? E a segunda pergunta e última, como tem sido a sua vida? De acordo com a ótica do fariseu, que se acha muito correto, religioso e muito bom, que acha que todo mundo tem erro, menos ele, ou de acordo com a ótica do publicano, que olha e diz assim, realmente eu sou pobre de espírito, eu não merecia nem sequer, pelos meus erros, ter relacionamento com Deus, ser considerado filho de Deus. A sua ótica é de acordo com o religioso, intolerante, ou com o pobre de espírito, que pede misericórdia todos os dias da vida. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Pai, por esse texto que é tão rico de Mateus 5, que nos leva a reflexões para a vida, Pai. Obrigado porque a Tua palavra nos aponta e nos revela que nós somos todos iguais, pobres de espírito, que precisam de Ti, que reconhecem, Pai, em Ti essa pobreza, que choram, porque sabem a situação que vivem, Pai. Que o Senhor possa estar moldando o nosso coração, nos ligando a Ti. Que o Senhor possa estar despertando em nós um coração disposto a aprender. Que o nosso coração não seja um coração que aponte ao outro, mas que aponte a mim, primeiro eu necessitando ser regenerado por Ti, perdoado os pecados por Ti, para que aí sim eu possa amar o outro e servir o outro, Pai. Que o nosso coração nunca possa perder de vista a dependência em Ti, que o nosso coração nunca possa perder de vista o conceito de que felicidade vem de Ti e não do meu coração pecaminoso. Faz com que o nosso coração esteja feliz e contente em Ti, Pai. Nos abençoa. Em nome de Jesus, amém.